Glória a Deus. Eu ainda fico um pouquinho com receio da tosse. De vez em quando ela resolve aparecer. Então, fiquem aí em oração por mim, para que ela permaneça quieta aqui, para que nenhuma crise venha. E ainda em pé, abram comigo lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. 5, 6 e 7, isso mesmo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Feche os seus olhos. Nosso Deus amado, Papai, nós nos colocamos neste momento na Tua presença, ó Deus, para sermos ministrados, ó Pai, pela Tua palavra. E Deus, em nome de Jesus, eu me coloco, ó Deus, diante do Senhor, como um instrumento Teu, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor, Espírito Santo de Deus, usando a minha vida. Que seja feita do Teu jeito, da Tua forma. Me ajuda a ser simples, a falar da forma com que a Tua igreja entenda, com que a Tua igreja seja edificada nessa noite. Que à medida que a Tua palavra for sendo falada, Pai, a Tua igreja possa ser edificada por ela em todo o tempo. Que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga conhecimento, que o Senhor traga transformação de vidas nessa noite, ó Deus. Eu entrego diante do Senhor este tempo, da Tua palavra. Usa-me, Senhor. Fala conosco nesta noite. Aquieta, Espírito Santo, os corações. Vá tocando, vá falando, vá ministrando, para que possamos sair deste lugar entendendo aquilo que o Senhor tem, através da Tua palavra, para nos ensinar nesta noite. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Eu estava meditando, do que nós poderíamos compartilhar hoje, nesse tema do mês, que é a família. E antes de eu entrar na palavra, eu quero ler uma história para usá-la como pano de fundo para aquilo que eu quero compartilhar, e para que nós possamos, com essa história, compreender um pouco melhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. A história, ela diz assim, conta-se que um certo homem cristão costumava frequentar os cultos com fidelidade. Sempre se sentava nas primeiras fileiras, levantava as mãos, cantava com alegria e se emocionava durante a adoração. Um dia, após o culto, o pastor o chamou e perguntou: irmão, como tem sido o altar na tua casa? E o homem respondeu: pastor, lá em casa não temos muito tempo para isso. Oramos às vezes, porque é muita correria, sabe? Mas aqui na igreja, aqui eu adoro com todo o meu coração. O pastor então disse algo que o homem nunca mais esqueceu: filho, se o altar da sua casa estiver apagado, o fogo do altar da igreja não vai durar muito tempo. Porque o fogo que mantemos aceso aqui precisa nascer lá, dentro da sua casa, junto da sua família. E quando nós falamos de altar, nós logo pensamos na igreja, Assim como era na vida desse irmão. Para ele, o altar, o momento de adorar, de buscar, de se colocar na presença de Deus, era na igreja.
Mas a verdade é que o primeiro altar que Deus estabeleceu e deseja habitar é a minha e a sua casa. É o primeiro altar. E isso já acontece desde o início de tudo, desde a criação do mundo. Quando Deus fez o homem, Adão estava ali e o Éden era a sua casa. O Éden era o altar de Adão, porque era ali que Deus todo dia vinha lá no final da tarde para ter tempo com ele. Então aquele lugar, a sua casa, era o altar. E assim continua até hoje. Isso não mudou. O primeiro altar é a nossa casa. Porque é na nossa casa que primeiro nós nos encontramos com Deus, ou pelo menos é onde nós deveríamos nos encontrar com Deus. A nossa casa é onde nós devemos orar, falar com Deus. A nossa casa é onde nós devemos adorar a Deus. Mas assim como essa história lá bem mencionou, quando o altar da nossa casa se apaga, quando o altar da nossa casa ele se esfria, a presença de Deus, ela automaticamente se afasta. E o nosso inimigo, ele sabe bem disso. E é por isso que ele luta tanto para destruir os lares, para destruir as famílias. Porque a verdade é que o diabo ele não tem medo de crente que canta, ele não tem medo de crente que está sempre na igreja, que fala bonito, que conhece a palavra, né? O nosso inimigo ele não tem medo desse tipo de crente. O medo, o que ele teme de verdade, são famílias que oram juntas, família que temem a Deus, famílias que se amam, famílias que se perdoam, famílias que cuidam uma da outra, que cuidam um do outro. É isso o temor do nosso inimigo. Não é nós estarmos aqui na casa do Senhor, é quem nós somos lá dentro da nossa casa. É como nós vivemos a nossa vida lá fora. E aqui, o Senhor ele quer nos fazer uma pergunta. Como está o altar da nossa casa? E à medida que eu for falando, eu quero muito que você vá pensando sobre isso. Como está hoje o altar lá na sua casa? Talvez você tenha uma frequência na casa do Senhor, talvez você participe de ministérios, talvez você sempre está aqui na reunião de oração, mas o que o Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite, e essa é a pergunta que Ele nos faz: como está o altar na nossa casa? E esses 2 versículos que nós lemos, esses 3, né? Mas os 2 seguidos ali, o 6 e o 7, é Deus nos dando uma ordem, né? É Deus nos dando um conselho, uma direção de como deve ser a nossa família, como deve ser conduzida a nossa vida com a nossa família, né? Lá no versículo 6, volta um pouquinho. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, né, é uma direção do Senhor, é uma ordem ali do Senhor, porque Ele fala: faça como eu te ordeno, da forma como nós devemos viver a nossa vida na nossa casa, com a nossa família. E em cima disso, nós temos que entender que essa responsabilidade, ela cabe a cada um de nós. Não é só a esposa, não é só o marido, não é só o filho, não é só o pai. A responsabilidade de fazer com que esses versículos, essa verdade da palavra, ela aconteça nas nossas vidas, na nossa casa, dentro da nossa família, ela é responsabilidade de cada um de nós. Seja de pai e mãe, de marido e mulher, de filho e filha, de servo e serva do Senhor, de irmãos, para quem tem irmãos.
é a responsabilidade de cada um de nós. E sendo assim, eu tomei nota aqui de 3 verdades que eu quero falar bem rapidamente com os irmãos, para que são verdades que nós devemos saber ou lembrar, que eu acredito que nós já sabemos, mas muitas vezes nós esquecemos. Nós vamos vivendo a nossa vida, as coisas vão acontecendo, né? As lutas vão chegando, as aflições, e ele chega assim, o dia mau chega para todos nós, e à medida que nós vamos vivendo, nós vamos nos esquecendo. E hoje eu quero trazer essas 3 verdades, para que nós possamos entender como fazer da nossa casa, que é o nosso primeiro altar, o lugar onde Deus habita e aonde Ele se manifesta. Amém? A primeira verdade é a casa como lugar de culto. A casa como lugar de oração, de adoração. O versículo 7, ele está falando ali: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, a minha e a sua casa precisa ser o lugar onde o nosso Deus é lembrado todos os dias. Não é de vez em quando, são todos os dias. O culto mais verdadeiro que acontece não é aqui, não é hoje, quarta-feira, não é sábado, mas é também lá na nossa casa. Também é um culto ao Senhor, e precisa ser dessa forma. Porque às vezes a gente vem e aqui a gente adora, aqui a gente fala da palavra, aqui a gente fala do amor de Deus, aqui a gente se comporta como crente, mas quando sai ali pela porta, às vezes as coisas mudam. E nós esquecemos que a nossa casa, ela precisa ser um lugar de culto a Deus. E aqui, como que vai acontecer isso? Quando se reúne ao redor da mesa e ora agradecendo, quando se lê a palavra de Deus, quando se adora, quando se canta louvores ao Senhor, ou em outros momentos que também tem Deus fazendo parte. Isso é uma forma de um lugar de culto a Deus. E a nossa casa precisa ser esse lugar. Precisa haver na nossa casa esse tempo com a família. A família precisa estar reunida, orando e agradecendo. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, que eles precisam ser gratos por tudo. Às vezes as pessoas acham que quando você está diante de uma mesa e você faz a oração, as pessoas acham que é apenas uma reza, é apenas um protocolo que nós seguimos. Mas a verdade é que em tudo a palavra de Deus diz, nós temos que dar graças. Em tudo nós temos que agradecer. Nós precisamos demonstrar essa gratidão ao nosso Senhor. E essa forma de oração, de agradecimento, é uma forma de nós cultuarmos a Deus. O tempo que nós temos ali de uma leitura da palavra, o tempo que nós temos ali de uma adoração ao Senhor, nós estamos fazendo do nosso lar um lugar de culto ao nosso Senhor. E precisa ser dessa forma. Eu até marquei um exemplo aqui, e eu não sei, talvez também aconteça na sua casa. Por exemplo, quando nós estamos lá e o Isaac está aprendendo a tocar violão, e aí a gente chama, né? Filho, pega o violão, tem que treinar o violão, Isaac, pega o violão para tocar. Aí ele vai, às vezes, nem não querendo, né? Vai lá e pega o violão. Só que à medida que aquele momento ele vai acontecendo, você já não tem mais vontade de parar. Porque tudo, o ambiente, tudo se transforma. O ambiente da nossa casa, ele se transforma. Ele atrai a presença do Senhor quando nós cultuamos a Deus. Então aquele momento às vezes que parece tão simples, parece só um momento ali onde nós estamos só cantando uma música, onde só o Isaac está ali, né, tocando, porque ele está aprendendo, mas nós estamos cultuando a Deus. E eu creio de todo o meu coração que aquele momento ali, Deus está agindo na vida dele. E aquele momento ali é onde ele já está aprendendo a amar o Senhor, a amar as coisas do Senhor. E se nós não fizermos isso, se nós não tivermos o hábito de cultuarmos ao nosso Deus, da nossa casa com a nossa família,
Como que vai haver prazer? Como que a presença do Senhor, ela se fará presente? Como Deus vai habitar num lugar aonde Ele não é cultuado, aonde Ele não é desejado, aonde Ele não é chamado? Então nós precisamos ter esse entendimento. E nós precisamos viver isso dentro da nossa casa. E fazer do nosso lar, da nossa casa, um lugar de culto ao nosso Senhor. A sua casa tem sido um lugar de culto, de adoração ao Senhor? Eu marquei uma frase aqui que diz assim, e quem estiver anotando, anote. E lembre-se, família que cultua junto, permanece de pé. Uma família que busca ao Senhor, uma família que está aos pés do Senhor, uma família que entende que precisa do Senhor. Uma fortalece a outra. Porque vai ter dia que um vai estar meio mal. Aí a outra vai lá, opa, vem aqui, vamos lá. Não desanima, não desiste, continua. Vem aqui, vou orar. Mas para isso, precisa haver essa prática de cada um de nós, de entendermos que a nossa casa, ela precisa ser um lugar de culto ao nosso Senhor. Porque o primeiro altar é no nosso lar. É lá que começa. Quando eu venho aqui, num culto, adorar ao Senhor, prestar culto a Deus, é só uma consequência daquilo que eu estou vivendo na minha casa. Então talvez se muitas vezes você tenha estado aqui desanimado, triste, você precisa buscar isso no Senhor. Porque a sua casa precisa viver isso. E nós precisamos lutar por isso. Para que nossa casa viva isso. Para que todos tenham esse entendimento. E se talvez um ou outro não tenha, se eu tenho, eu preciso fazer a minha parte. Porque com a minha entrega, com a minha busca, automaticamente eu estarei influenciando o outro. E o próprio Espírito Santo, ele vai se movendo. Ele vai transformando, ele vai quebrando corações, ele vai trazendo mudanças. Mas precisa haver a prática de cada um de nós. O desejo de fazer da nossa casa um lugar de culto ao nosso Senhor. Amém? Segunda verdade. A casa como lugar de santidade. Abra comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 15 e 16. Bem? Diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Agora Efésios, capítulo 4, versículo 29. Essa na NTLH? Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Santidade. Santidade não é perfeição. Santidade é separação para Deus. Ou seja, santidade dentro da nossa casa é o que se fala e como se fala. Aquilo que eu estou falando e como eu estou falando. Tem santidade nas minhas palavras? O que se fala no meio das pessoas, no trabalho,
na igreja, com os amigos. O que se assiste na televisão vai demonstrar ou não santidade da nossa parte. O que se assiste e se vê na internet, e hoje a internet é uma terra sem lei, né? Você tem de tudo. Então a santidade, ela depende de cada um de nós, do meu dedinho. Sou eu que vou, que limito até onde eu vou. O que se ouve em conversas, aquilo que está sendo dito no meio das pessoas, eu estou fazendo parte? Talvez eu não esteja falando, mas eu estou ali só ouvindo. Aquilo que está sendo falado é santo? Eu devo estar ali ou não? O que se vê em conversa nas redes sociais e WhatsApp, o que se ensina aos filhos e como se tratam um ao outro dentro de casa. Tudo deve passar pelo filtro da santidade. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos que a nossa casa, ela precisa ser um lugar de santidade. E isso não é radicalismo, não é caretice. E hoje, né, tudo se fala muito sobre isso. Mas, né, está passado, não é assim. Na verdade é que nós devemos ser, e a cada dia mais, crentes caretas, como diz o pastor, raiz, que é o que tem faltado. Porque tudo se pode, né? E a palavra de Deus diz que, né, tudo não é permitido, mas nem tudo nos convém. E quando nós falamos de santidade, é mais profundo ainda, é mais sério ainda. E nós temos que ter a nossa casa como lugar de santidade. Porque ali nós estamos dando exemplo para os nossos filhos. E ali, as pessoas talvez não estejam nos vendo, mas o diabo está. E ele com certeza vai usar isso contra você. Se aquilo que está sendo feito, falado, visto, não está dentro da santidade que Deus nos pede através da sua palavra. E cedo ou mais tarde, ele usará isso contra nós. Porque nós devemos lembrar que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Então eu não tenho que aceitar aquilo que o mundo diz que é legal, aquilo que o mundo diz que é bom. Eu não tenho que olhar e falar assim, mas eu tenho que ser feliz, né? Mas eu mereço. Eu preciso entender que eu tenho um Deus que me ama, um Deus perfeito, que tem o melhor para mim, que se importa comigo. E Ele nos deixou tantas coisas. Ele nos deixou a forma correta de nós vivermos nessa terra. Agora a decisão, a escolha de nós seguirmos aquilo que a palavra de Deus diz que é para nós, cabe a cada um de nós. Qual o nível de santidade que a sua família tem vivido hoje? Qual o nível de santidade que você, servo e serva de Deus, tem vivido hoje? Guarde isso. O ambiente da sua casa revela quem está governando nela. O ambiente na sua casa, aquilo que está acontecendo lá dentro do seu lar, revela quem está governando ali. Se é o Espírito Santo ou se é a carne. E esse nível de santidade que nós precisamos buscar, não deve vir para nós como peso. Não é isso que Deus quer. Mas com o entendimento de tudo aquilo que nós fazemos, precisa ser
para agradar o coração do nosso Deus. Porque nós fomos feitos para adorarmos a Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, precisa agradar o coração de Deus. Então tudo aquilo que eu falo, como eu me comporto, como eu me visto, precisa haver santidade. A palavra de Deus diz que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E como nós temos cuidado desse corpo? Com santidade? Ou de qualquer forma? Como você tem vivido a sua vida dentro da sua casa? É um lugar de santidade? Terceira verdade. Perdão. A casa como lugar de cura. Colossenses, capítulo 3, os versículos do 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A casa como lugar de cura. Muitas feridas dentro de casa não são curadas, porque ninguém quer dar o primeiro passo. O marido espera a esposa mudar, a esposa espera o marido mudar, o marido espera a esposa pedir perdão, a esposa espera o marido pedir perdão, os pais esperam os filhos pedirem perdão, e os filhos a mesma forma. E o tempo vai passando, e o coração só vai endurecendo. Ninguém dá o primeiro passo. E a distância entre a família só vai aumentando. E isso é um trabalho diário do nosso inimigo. E que ele tem feito de uma forma tão forte. E as famílias não têm percebido. E o que nós vemos são cada dia mais famílias distantes. Marido e mulher distante um do outro. Um desistindo do outro. Filhos desobedientes. Brigando, pai e filho, mãe e filha, não se entendendo dentro de casa. E ele vai permanecer. Esse é o trabalho dele. Agora, se nós que estamos aqui, se nós que conhecemos a palavra, não entendermos isso e não mudarmos isso, não fazermos do nosso lar, da nossa casa, um lugar de cura, o que vai acontecer? Ou melhor, nós sabemos, cada vez mais famílias destruídas. Filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, marido e mulher que podem até estar juntos, mas não se entendem, ou não querem mais ficar juntos, chega uma separação, irmãos que não se falam. E o interessante é que se nós olharmos para Jesus, ele não esperou que nós fôssemos perfeitos para Ele nos amar. Ele nos amou
para nos curar. E assim precisa ser comigo e com você. Precisa assim ser conosco. Se você quer que sua casa seja um lugar de cura, comece perdoando. Não espere o outro. Faça você. Porque se todos os dias o Senhor nos perdoa, nós não nos colocamos todos os dias diante do Senhor e não pedimos perdão, porque todo dia nós erramos, nós falhamos. E nós estamos lá diante do Senhor, Senhor, me perdoa. E a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa. Agora, por que nós precisamos sempre ter que esperar o outro pedir perdão? Porque nós não perdoamos. Porque nós não damos o primeiro passo para que a nossa casa, o nosso lar, seja um lugar de cura. Fale com brandura, mesmo quando o outro levantar o tom. O outro começa, você vem já, fala mais alto. Abrace, mesmo quando o outro estiver frio. Eu não vou dar carinho, eu não vou mais falar, eu não vou mais chegar perto. Eu estou tentando e não faz. Nós precisamos quebrar essa resistência para que o nosso lar seja um lugar de cura. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo tire essa dureza que muitas vezes pode haver aí no seu coração, que pode haver no nosso coração, e que há, porque se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos buscando, se a nossa casa não for um lugar de altar, se você não tiver uma vida com Deus, se você não buscar ter essa vida com Deus, a verdade é que o nosso coração vai endurecendo. Porque esse é o trabalhar do diabo todos os dias. Existem demônios para todas as coisas. E uma delas é para que o nosso coração a cada dia seja mais endurecido com tudo que está relacionado à nossa família, à nossa casa. Porque o propósito do diabo é destruir a família. E se nós não permitirmos que o Espírito Santo venha, entre, faça um trabalhar profundo dentro de nós e tire toda essa dureza, como que o nosso lar será um lugar de cura? Para a minha vida, para a vida do meu esposo, para a vida da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, não sei como é no seu lar. Mas tudo começa por mim, por uma escolha, por uma decisão, por um entendimento da palavra de Deus, por um permitir. Ore por quem te feriu, mesmo que ainda doa. Não guarde rancor. Perdoe, ame, coloque tudo nas mãos do Senhor, apresente tudo diante do Senhor, e tudo vai acontecer, porque nosso Deus é bom, porque Ele nos ama. Nossa casa precisa ser esse lugar de cura, lugar de exercer o amor e o perdão. Como é dentro do seu lar? Como é dentro da sua casa? Como tem sido? Há o perdão, há o amor, há o cuidado. Abram comigo em Isaías.
Isaías 32, o versículo 18, na NTLH. Já estou acabando, amém? Acordando. Vou falar devagar, para não tossir. E eu estou sentindo que ela está chegando. Misericórdia, meu Deus. Aí eu falo baixinho, devagarzinho, aí os irmãos dormem, né? Ai, Senhor. Vamos lá. Versículo 18. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. O desejo do Senhor é que a nossa casa seja um lugar de paz, segurança e descanso. É assim na sua casa? Se não é, nós precisamos lutar para que seja. O Senhor quer que o som que saia da nossa casa seja de adoração e não de contenda e não de brigas. O Senhor quer que a nossa mesa seja lugar de comunhão e não de indiferença. O Senhor quer que a nossa sala seja lugar de estar juntos, adorando ao Senhor. Talvez com uma adoração, talvez assistindo um filme, juntos. E eu creio que quando isso acontece, como o Senhor fica feliz. Como Ele ora, Ele deve olhar e falar: é isso meu filho, é isso minha filha. Você está no caminho certo, continua. Mas a verdade é que só isso acontece. Ou melhor, a verdade é que isso só acontece se o altar lá na nossa casa estiver de pé. A vida com Deus a leitura da palavra, há amor, há respeito, há perdão. E novamente vem essa pergunta para nós, da parte do Senhor. Filho, filha, como está o altar lá na sua casa? É o seu primeiro altar. Como ele está? Em pé? Porque se estiver, glória a Deus. Que você continue se esforçando todos os dias para que permaneça dessa forma. Para que a sua casa seja um lugar de adoração, de culto ao Senhor. Para que na sua casa seja um lugar de santidade. Para que na sua casa seja um lugar de cura. Porque se for dessa forma, com certeza, vocês serão exemplo para alcançar outras vidas. Vocês serão testemunho de como é um lar quando há a habitação do Senhor ali dentro. Mas se ao contrário, se talvez hoje na sua casa ela esteja ruindo, ou se já está em ruínas, hoje é o tempo de você se colocar diante do Senhor, de você
falar com o Senhor, de você pedir para que o Espírito Santo ele venha trazer essa transformação. Para que esse altar lá na sua casa seja reconstruído. Para que Deus esteja no devido lugar, que é só dele. Como está o altar da sua casa? Talvez possa ser que esteja bom em um lado, nem tanto em outro. Mas o que o Senhor espera de nós é que nós possamos, através do entendimento da palavra, colocar em prática. Sem medo, sem restrições, sem vergonha, sem culpa, sem dureza. Só permita o agir do Espírito Santo dentro da sua casa. Só permita que Deus ele venha habitar. Só permita que Ele esteja ali. Só permita que Ele seja tudo para você. E eu quero deixar algo daquilo que a palavra de Deus diz, e que nós precisamos ter isso como entendimento todos os dias. Que se Cristo verdadeiramente for o centro das nossas vidas, Jesus é o centro da sua vida. Você entregou a sua vida ao Senhor. Você tem Ele como único e Senhor da sua vida. Você o ama de todo o seu coração. Porque se você tê-lo como centro da tua vida, a sua casa, ela nunca deixará de ser o seu primeiro altar. Porque o Espírito Santo, ele vai ter liberdade naquele lugar. E é isso que Ele deseja ter. Liberdade para trabalhar nas nossas vidas, para trabalhar nas nossas famílias. Você tem dado liberdade ao Espírito Santo? Você tem permitido Ele te exortar nas suas fraquezas, nos seus erros, nas suas falhas? Você tem recebido com amor a exortação da parte do Espírito Santo, quando ela vem muitas vezes através da própria palavra de Deus? Eu não sei o que você conseguiu entender de tudo isso que eu falei. Mas precisa haver um desejo e um temor no nosso coração, para que o altar da nossa casa não se apague. Para que o Senhor permaneça habitando e se movendo e se fazendo presente, em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Porque se lá, aonde você de verdade, Ele tiver essa liberdade para trabalhar na sua vida, para te aconselhar, para te direcionar, e você ouvir e colocar em prática, vai ser fácil ter a sua casa como lugar de culto, como lugar de adoração. Vai ser simples haver santidade dentro da sua casa, porque para você vai ser normal, não vai ser difícil. Vai ser simples, vai ser fácil na sua casa ser um lugar de cura. Como está o altar na sua casa? Porque lá vai refletir aqui, vai refletir na sua vida com Deus.
Às vezes nós não sabemos porque as coisas não avançam. Às vezes nós não sabemos e não entendemos porque o nosso ministério não rompe. Talvez porque algo de errado esteja acontecendo no nosso primeiro altar, que é dentro da nossa casa. Que nós possamos entender isso da parte do Senhor. E o quanto isso é sério quando nós falamos de família. Porque não tem como falar de família e não falar sobre perdão, sobre amor, sobre cuidado. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu não sei o quanto, permaneça com os seus olhos fechados, eu não sei o quanto você deseja isso no Senhor. Eu não sei como está no seu lar, eu não sei como está o seu coração. E enquanto o ministério de louvor ele for cantando novamente essa canção que fala desse fogo de Deus, eu queria que você fosse declarando isso. Que isso fosse, que ele viesse para acender dentro de você essa paixão por ele, para que ele seja o centro da sua vida. Porque se Cristo for o centro da sua vida, tudo vai ser mais fácil, porque vai haver entendimento da tua parte. Não vai haver resistência, não vai haver medo, não vai haver culpa, só vai haver entrega. E é essa entrega que nós precisamos como filhos e filhas do Senhor. É essa entrega que nós precisamos como servos e servas do Senhor. É essa entrega que nós precisamos como família, para que a nossa casa viva os sonhos e os planos que o Senhor tem para nós. Para que nós possamos de fato dizer aquele versículo com fé, com verdade, acreditando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para isso, o próprio Deus, o nosso Jesus, Ele precisa ser o centro da sua vida. Eu não sei se você tem tido algumas resistências, talvez algumas marcas, talvez algumas feridas possam ter te levado para longe desse altar que precisa existir dentro da sua casa. Mas o Senhor, Ele quer reconstruir esse altar. Ele quer que esse altar seja forte, para que você permaneça firmado, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor, para que Ele possa restituir tudo aquilo que se perdeu. Se você crê que Deus Ele tem poder para isso, abaixa sua cabeça e fale ao Senhor. Ele está aqui, Ele está te ouvindo, e você precisa falar com Ele. Oh Senhor, se você pode e você consegue, se ajoelhe. Que seja um tempo só seu
e do Senhor. Esperamos por ti. Enche-nos outra vez. Peça isso para o Espírito Santo de Deus. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome. Aleluia. Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Fogo de Deus, se coloca diante do Senhor. fogo de Deus, vem construindo, vem restaurando, vem acende em nós, Senhor. vem com cura, Vem Senhor. acende em nós, Senhor. Vem 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 acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Teu nome vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Todos os dias. Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Senhor, Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Deus. Acende, Espírito Santo. Vem, Um Senhor. amor intenso, aonde nós possamos Vem, todos os Senhor. dias nos entregar, todos os dias te buscar, todos os dias te adorar, todos os dias, Deus, nos esforçarmos para sermos santos, para fazermos a tua vontade, para agradar o teu coração, para Deus praticar a tua palavra, para sermos testemunhos vivos do teu amor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, a mantermos essa chama acesa, essa paixão que nos leva cada dia para mais perto de Ti, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Fogo de Espírito Santo.